Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa. E o episódio de hoje está muito especial. Do podcast A Gente é Família! Esse episódio, gente, é um episódio especial para o Dia das Mães. Hoje nós vamos reunir 3 gerações. Vocês vão aprender muito com tudo aquilo que a gente vai compartilhar. Com certeza vão rir bastante, vamos nos emocionar com as histórias, com as memórias que a gente vai estar trazendo. E eu sou a Daiane, filha da vovó Teinha, hoje mais conhecida como vovó Teinha, e mamãe da Rebeca. Isso aí, eu sou Doroteia, a mãe da Daiane e a vovó Teinha da Rebeca. Eu sou a Rebeca, eu sou filha da Daiane e netinha da vovó Teinha. É isso aí, gente. Então, olha, aproveita, pega o seu café, a sua xícara de chá e vem aqui assistir esse episódio que está muito especial. No primeiro bloco do episódio, a gente vai falar sobre algumas memórias muito especiais que a gente tem. E eu quero perguntar aqui para minha mãe, primeiramente dizer que é maravilhoso estar gravando esse episódio com você, mãe, no Dia das Mães, desse episódio especial, porque se eu sou a mãe que eu sou hoje, é porque pelo menos 90% do que eu tenho é do que eu aprendi com a senhora, é do que eu recebi da senhora, é do seu exemplo, da sua garra, mas eu não quero falar tudo agora, porque ao longo do episódio a gente vai estar trazendo um pouco desses ensinamentos também, do que eu tenho aprendido com você, do quanto você me ensinou a ser a mãe que eu sou hoje. Mas, então, para mim, primeiramente, é uma honra estar aqui com você, mãe. Mas eu quero te perguntar, na sua época, como é que era? Existe uma diferença para você ser mãe hoje e ser mãe na sua época, do que você me acompanha, né, dos meus desafios com os meus filhos, com os seus netos? Para mim também é muito especial poder estar aqui nesse tempo hoje, né, dessa homenagem, falando de mães, né? Porque se tem uma coisa que eu sempre amei na minha vida foi ser mãe. Do meu jeito, mas ser mãe, né? Sempre quis ser mãe. Verdade. E eu acho que as maiores diferenças em relação à criação de filhos, de como ser mãe hoje e na minha época, por exemplo, nós não tínhamos o desafio da internet, que hoje as mães têm, né? O desafio da internet. Nós não tínhamos também a preocupação das ideologias. Né? Não era tão forte, né? Não existia. Era mais escondido, totalmente, assim, né? E também eu penso que uma outra coisa bem diferente também é que nós tínhamos um pouquinho mais de liberdade de criação dos filhos, né? De como criar os filhos. A liberdade. Por quê? Por que eu digo isso? Porque hoje nem o não a gente não pode falar muitas vezes. Não, né? Muitos acham que nem o não pode ser falado para a criança. E isso era uma coisa que a gente tinha liberdade de criar nos valores bíblicos. É verdade. Né? E os valores bíblicos são muito diferentes dos valores que hoje as mães enfrentam, mães cristãs. É verdade. Com os seus filhos. Né? Então, esse foi muito... eu penso que são as 3 características principais da diferença de criar filhos na minha época e hoje vocês, como mães, né? É verdade. Eu vejo isso como um grande desafio hoje também, como mãe, né? No meu tempo, na minha geração. É o que a Rebeca sabe, o quanto eu tento limitar o acesso deles à TV. Não só a internet, a TV mesmo. Eu detesto que eles assistam o YouTube. Ela sabe, não é, filha? Eu quero assistir. Não vai assistir YouTube. Tipo assim, eu quero assistir um monte de coisa. Eu quero assistir Nash, eu quero assistir Mr. Beast, eu quero assistir... Não, é Netflix, é uma coisa ou outra, 30 minutinhos por dia e pronto. É isso. Um pouquinho mesmo. Isso. TV é só pra distrair a mente, pra não ficar assim, ai, tô entediada. Quando tiver assim, nada, tipo assim, não tem um caderno, não tem nada pra fazer, aí vai na TV. Já leu a Bíblia, já tô copiando, já fez inglês, vai pra igreja. É isso em casa, tem que ler a Bíblia, tem que fazer piano, tem que tocar piano, tem que fazer inglês. Senão não vai pra TV.
Exatamente. E ainda tem que ver se tem alguma coisa mais pra fazer. Daí vai pra TV. Exatamente, né, filha? Por exemplo, a tarefa de casa, né? Tem a tarefa de casa, tem arrumar o quarto, tem que estar com tudo em dia, tudo certinho. Brincar com o cachorro primeiro, né? Então, assim, eu faço eles terem atividades realmente. Hoje em dia, gente, eu não acho que é demais as aulas extracurriculares. Algumas pessoas já me falaram que, mas eles fazem coisa demais. Porque, de fato, a Rebeca tem muitas aulas. Eu até tirei de algumas já, porque eu também estava achando uma agenda muito pesada. Mas, ela faz piano, ela faz aula de canto, ela faz pintura de quadros, e ela é muito boa nisso. Ginástica artística. São 4 aulas extras além da escola. E ainda tem a banda Kids, que ela às vezes participa, aí tem as coisas da igreja, né? Outros compromissos. Mas por que eu coloco? Porque eu prefiro encher ela de atividades que eu sei... ficar na TV. Isso, que vão desenvolver o potencial dela, que são muitos, como todas as crianças têm, cada uma tem um potencial. Você tem que descobrir o potencial do seu filho, às vezes é fazer desenho, às vezes é escrever. Então, às vezes, tem pessoas que pensam que aulas extras é demais, porque a criança fica quase sem tempo livre e não pode... Mas, assim, se a sua criança, de fato, ela não vai ter aula extra e ela for realmente brincar, ela vai ter lá um campo, um gramado, uma árvore para subir, animais para ela cuidar, para brincar. Aí, ótimo, perfeito. Então, você garante que o seu filho ele vai estar tendo atividade, vida. Agora, se você for não colocar ele em aulas extras, porque você acha demais na agenda, mas vai deixar ele na TV, vai deixar ele no videogame, vai deixar ele no tablet, aí você está matando a infância do seu filho. Matando, porque, gente, isso não é vida. Isso não é vida. Sabe, a Rebeca, ela dificilmente fica na TV, no videogame mesmo nunca, mas na TV. Mas quando ela fica, o pouco que ela fica, eu percebo o quanto ela sai sugada. O quanto ela sai sem vida, o quanto ela sai mais entediada do que quando ela achou que estava na hora que entrou para a televisão. E a tua época não tinha isso, né, mãe? Não. Não. E você falando, eu lembrei de uma coisa que outro desafio que as mães enfrentam hoje, porque na minha época eu podia deixar você brincar na rua. Eu podia deixar, não existia problema de que alguém ia te levar embora. Era raríssimo isso acontecer. Mas hoje as mães também têm esse desafio, né? Sim. Então, realmente, as aulas extracurriculares, elas são ótimas justamente por isso. Sim. Porque hoje não dá para deixar os filhos brincando na rua, né? Não. Infelizmente, não tem esse tempo. Não. Então, elas têm sempre aquele lado do medo, né? Meu Deus, se eu deixar minha filha na rua brincando, meu filho, antigamente... Não tão antigamente, né? Mas na nossa época a gente podia brincar com menino, com menina e estava tudo certo. Tudo certo. Tava lá na rua brincando. É verdade. Hoje esse é outro desafio que as mães enfrentam, né? E por conta disso fica dentro de casa. Exatamente. Aí o problema é o quê? A mãe está dentro de casa, mas ela nem sempre está com o filho. Ela tá lá, o filho tá junto, mas não tem qualidade, né? Então, assim, a Rebeca, ela faz aula de piano, aula de canto, ginástica artística, aula de pintura em quadro, e ela é muito boa nisso. E eu tirei do balé, né? E eu já tirei de outras aulas, porque realmente eu não quero que a agenda dela fique demais. Só que eu prefiro que ela tenha atividades extras do que ela fique com tempo livre demais. Então, lá em casa, além dessas aulas extras, que o Natan faz bateria, faz piano, faz natação. Além dessas aulas extras, eles acordam, eles vão ler a Bíblia, e eles já pegaram essa rotina. O Natan, principalmente, assim, eu não preciso nem pedir. Ele acorda, ele vai ler a Bíblia dele. Tem que fazer o quarto, tem que arrumar a cama. Aí eles vão fazer aula de inglês. Como? Aí eu ponho no YouTube. Tem muitas aulas de inglês no próprio YouTube. Eu sou professora de inglês, fui por muitos anos, então eu procuro instigar o inglês com eles, né, filha? Só que eu não depende só de mim, porque às vezes eu não consigo dar tantas aulas de inglês quanto eu gostaria todos os dias. Então, se eu posso, ou se eu não estou em casa, eles vão lá, vão assistir a aula de inglês que eu determinei lá no YouTube. Então, assim, esse desafio, mãe, que você talvez na sua época não tinha, eu vejo que a nossa geração de mães, eu tenho uma preocupação absurda do porquê que eu não quero ficar na frente da tela os meus filhos. Não é só porque eles estão perdendo vida ali. Além disso, além de estar viciando o cérebro, que eu acho terrível, eles estão expostos a ideologias, que foi o que você falou. Eles estão expostos a ensinamentos completamente contrários ao que a gente acredita. E isso, meu Deus, eu estou ali ensinando os meus princípios para os meus filhos, no meu dia a dia, na minha fala. Aí eu deixo eles lá na TV,
Deixa-os lá no videogame, que vem completamente contra o que eu estou ensinando. E eu não vou saber. Porque é sutil. Nem tudo está escrachado. E você não teve esse desafio, né, mãe? Não. Dessa forma, assim. E é interessante lembrar que tudo isso que você está falando, ele é comprovado cientificamente, né? Não é uma coisa apenas cristã. Ah, não. É uma coisa comprovado cientificamente o que você está falando em relação às telas, né? Então, às vezes a gente coloca tudo no meio cristão, mas não. Não é. Se não for pela questão das mensagens que está sendo ensinada, é pela questão do próprio cérebro da criança, ali, né? Que está desenvolvendo de forma completamente inútil, né? Um potencial absurdo para ser desenvolvido na criança e não é desenvolvido, porque está ali perdendo tempo na frente das telas, né? Rebeca, você tem alguma pergunta para a vovó? Vovó Teinha, qual é a sua lembrança mais engraçada quando a mamãe era criança? Então, eu tenho várias lembranças, várias. Mas eu quero destacar uma aqui. Foi quando, eu vou tentar ser breve, foi quando a gente morava em Xereder, nós estávamos no início do nosso ministério, e lá em Xereder era um lugar assim, com muito campo, com muita natureza. Né? Isso já é e nós morávamos num lugar que do lado era um terreno onde um senhor deixava sempre as vacas, o boizinho dele lá. E para atravessar, chegar nesse terreno, existia o quê? Um valo, né? E entre esse terreno nosso e o outro terreno era uma tábua. Tinha uma tábua só. Uma tábua. E era algo que eu vivia dizendo para você. Eu tinha medo, né? Dizia, olha, Daiane, aqui você não pode passar, lá faz dodói, né? O Mumu, que a gente dizia Mumu, né? O Mumu faz dodói, tentando falar na linguagem dela, como criança. Mas ela sempre gostou muito de animais, sempre era algo assim que brilhava os olhinhos dela, né? Então, a primeira vez, né? Claro que ela não ia ficar ali, né? A primeira vez que ela tentou ir até as vaquinhas, ela caiu no valo. E aí, claro, né? Chorou. Aí eu fui lá, busquei ela, limpei, tirei aqueles matinhos que gruda na roupa dela. Era inverno ainda, você estava de lã. E aí limpei tudo. Quantos anos eu tinha, mãe? Há 2 anos. 2 aninhos. 2 anos e meio no máximo. E eu já era assim, bem tranquila já. Bem tranquila. Bem de boa, assim. Oi, não aprontava. Fofa, igual eu. É igual você. Isso aí. E aí eu fiquei ainda mais atenta, né? Sim. Mas, era quase impossível, porque quando tu virava os olhos, a Daiane já estava querendo atravessar ali. E ali perto tinha um tanque, onde eu lavava minha roupa. No tanque ali, né? Lavando a roupa. E daí teve uma vez que foi questão de 2 segundos, né? Ela rapidinho aprendeu a atravessar a tábua. E quando eu vi, ela já estava bem perto das vaquinhas lá. 2 anos, meu Deus. Olhando para ela, e eu dizia, meu Deus. E ali, claro, os anjos que se acampam ao redor da Daiane desde sempre estavam ali, né? Tipo, o que nós vamos fazer, né? Guardando ela. E eu fiquei chamando ela, porque eu pensei que se eu for lá, eu vou assustar as vacas ainda mais, pode ser um problema maior. Eu pensei, o que eu vou fazer? Fiquei chamando ela, né? Vem, Daiane, vem com a mamãe, vem com a... Oi. E ela apontava para as vaquinhas. Vem com a mamãe, e ela apontando para as vaquinhas. Aí, até que, graças a Deus, o Senhor, o dono das vaquinhas e do boizinho, ele apareceu e foi lá e segurou lá o povo, lá as vaquinhas. E eu fui lá, pude buscar ela, né? E claro que ela veio chorando, porque ela queria ficar lá, né? Então, assim, hoje a gente olha para esse quadro e acha engraçado, né? E foi uma das coisas engraçadas, hoje a gente vê, né? Claro que na época eu passei um sufoco, mas fora essa tem várias memórias, né? Então, mas essa eu achei, assim, hoje mais engraçada, porque ela queria estar com as vaquinhas, né? Eu acho que é isso. É muito uma coisa, engraçado. Assim, mais engraçado mãe, mesmo, eu tenho muita história de artes, né, mãe? Tem. Mas muita arteira, né? Tem muitas, assim, eu lembro de muitas mesmo. Né? E depois o homem falou para mim, né, o dono lá, o quanto você realmente estava correndo perigo, né? Uau! Porque você ainda, olha o detalhe, você estava de vermelho. E o pessoal conta, né, que o vermelho parece que o
o boi não gosta, ele é atraído por isso. Verdade. Então, assim, tudo colaborando para que você fosse ali. Você sempre contou que o maior problema, né? Que eu tinha parece que muita proteção desde criança, né? Sempre. Porque eu aprontei algumas, né, mãe? Muitas coisas, muito. Me conta você agora. Você acha que eu era parecida com você quando eu tinha a sua idade? Acho. Por que você acha? Porque, como você disse agora, né? Você gostava de animais. E eu acho que você também era sapeca. Sapeca igual eu. E bem falante. E bem falante, Eu era assim, mãe, igual a Rebeca. Muito falante. Gostava de estar onde os adultos estavam para conversar. Meu Deus, igual eu. Não, lá na minha sala eu sou saudador. Saudador significa que quando, tipo assim, veio uma visita, veio a Priscila, veio o Cristiano lá, que é um dos diretores da minha escola. Aí eu vou lá, eles ficam lá na porta, aí eu atendo. Oi, essa é a sala do 3º ano C. Aqui você pode entrar, você pode se acomodar, falar alguma coisa necessitada. Aí, assim, eu recebo as pessoas, porque eu sou muito falante, cara. Aí a prof, em vez dela me colocar em acolhedor, assim, ou em reciclador, ela me colocou em saudador, porque saudador é o falante, né? Mas nem dá pra imaginar, falante. Nem dá pra perceber. Não. Que você fala. Não, deve fazer bastante esforço. Eu fico quietinha aqui, né? Sim. Brincadeira. Tá. Mamãe Daiane, tem mais uma pergunta. Qual é, assim, uma lembrança muito especial que você teve com a vovó Tainha de criança? Olha, eu também tenho várias lembranças. Eu tenho a lembrança de que ela fazia cocequinha, que não é cocequinha de me fazer rir, mas é aquela cocequinha assim que você fica passando o dedinho bem suave nas costas. E aí ela falava formiguinha, 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 formiguinha. Justamente. E eu faço eu isso, também faço isso. Gente, isso dá... Gente, escolhe assim uma coisa assim na sua casa, vai de geração para geração. Eu fazendo minha filha vai fazer pro filho dela, o filho dela vai falar pro netinho, netinho de netinho, até Jesus voltar. Porque tu disse que a tua mãe fazia isso, né? Fazia. Ela acordava a gente assim. Acordava a gente assim, né? Com essa cocequinha assim. Ela levantava seu pijama e fazia, né? E eu gostava, né? Então é uma coisa que a gente faz meio que até inconsciente, né? Sim. Aí quando vem as crianças, a gente faz a mesma coisa. A gente copia, de certa forma, a gente copia mesmo, né? Verdade. Às vezes mesmo sem... Não, vai de geração para geração. Sim, eu juro, esse é o nosso combinado agora. Então é uma tradição. É uma tradição. Das mães da nossa família. Então tá bom. Não, eu lembro de ser acordada, de você fazer isso para dormir. E eu lembrei agora que a vovó também fazia isso comigo. Quando a avó me cuidava de mim, a tua mãe, né, a avó Rosa, ela também fazia essa cocequinha em mim, quando ela ficava com a gente. Então, é uma coisa bem... E é maravilhoso, assim. Eu acho que nós, como mães, precisamos realmente gerar essas memórias de carinho. Mas tem que ser um carinho repetitivo, né? Porque se faz isso só uma vez, não vai decorar, não vai gravar. Uma coisa que eu fui muito intencional com os meus filhos, porque eu acho importante a gente tentar gerar memórias emocionais. Memórias afetivas, que foi quando eles nasceram, a mãe sabe, eu falei, eu vou cantar uma música para eles, cada um tem uma música específica. Então o Natan, quando ele nasceu, eu escolhi uma música que Deus falava muito comigo através dela, que é leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. A música inteira, desde o início, é muito linda. É Deseable, em espanhol. Eu não sei como é que tá em português, mas é uma música linda que eu queria que ele crescesse de verdade ouvindo essa música. Então, eu cantava para ele desde que ele nasceu. Até hoje, às vezes, com 10 anos, eu ainda solto um coro ou outro, porque agora ele já não quer que eu cante ela inteira, né? Desde ali dos 7, 8 anos, ele já não se interessava mais. Só que tu vê, desde que ele nasceu até os 7 anos, eu cantei todos os dias essa música de noite para ele dormir. Não era até dormir, eu tenho um método de dormir que eu não acho que a criança você tem que fazer ela dormir, literalmente, você encaminha ela para dormir, ela tem que aprender a dormir sozinha.
Mas eu cantava, depois eu orava, a gente conversava e eu deixava ele para dormir. Então, eu fico imaginando, da Rebeca, qual é a sua música, filha? Aba. Aba, eu pertenço a ti. Essa é uma música maravilhosa, todo mundo conhece. E eu canto ela na escola, então... Assim, a música já ficou famosa. Por isso que eu queria que essa música também guardasse no coração da Rebeca. Essa verdade, né? És mais real que o ar que eu respiro. Aba, eu pertenço a ti. São verdades que eu queria que ficasse dentro do coração dela desde que ela nasceu. Então, até hoje também a gente canta. Então, assim como eu fui intencional para gerar uma memória afetiva deles. Toda vez que eles ouvirem essa música, quando eles forem adultos, eles vão lembrar do quê? Da mãe cantando, da mãe fazendo dormir, da mãe tendo esse momento com eles antes de dormir. E é tão incrível que quando eles ficavam comigo, né? Eles lembravam da música. Vó, tem que cantar essa música. É tão lindo, né? Eles lembravam. Então, eu também tive que decorar, também tive que cantar, né? De vez em quando eles então é uma música que eles vão levar para sempre. Porque assim, vocês sabem que quando a gente ouve uma música, a gente remete ao tempo que a gente ouviu ela, uma música antiga, justamente, né? Hoje eu sou muito nostálgica na minha época de adolescência com Jesus, quando eu passei a conhecer Jesus e as músicas que ministraram a minha vida. Nossa, quando eu ouço, é um gatilho emocional, maravilhoso, né? E eu acho que quando eles ouvirem essas músicas, quando eles forem adultos, eu fico imaginando o que gatilho maravilhoso vai gerar neles, né? De cuidado, de amor e da verdade que isso foi sendo gerada dentro deles. Então, mamãe, seja intencional com o que você projeta para os seus filhos hoje, no seu tempo de qualidade, de carinho, no seu tempo de fazer dormir, sabe? Não precisa ter muito tempo com eles. É o tempo que você tem. Seja intencional, né? É isso aí. Mas eu também tenho uma dica. Se vocês quiserem fazer isso com seus filhos e ainda não fizeram, não pega, tipo assim, uma música. É que é sarça, pega o fogo, não se consumiu. Porque senão sua criança vai dormir assim, ó. Assim, pra lá e pra cá, fazendo barulho na cama. Faz assim uma música calma. Tipo assim, igual a nossa. És mais real que... Bem calminha, assim, não é? Tipo assim, é que a sarça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela. Porque é pra acalmar, é pra dormir. Não é pra ficar chum, não é pro coração sair lá pro céu e voltar. Que ruja o leão, já pensou? Aí bate assim na cama, que a terra estremeça. Não é assim, tá? É uma música calma, uma música que seu filho gosta, que é calma, calminha. Qual a maior lição, mãe, que você aprendeu com a sua mãe? Né, dentro da sua criação, assim, que você carrega até hoje? Em relação a valores, eu penso, porque na minha época ainda a minha infância era mais leve e mais livre ainda do que na tua época, né? É verdade. Muito mais leve, muito mais livre. A minha mãe sabia onde é que a gente estava, tinha horário para chegar, né? Tinha horário para chegar. Mas assim, e em relação a valores, o que mais eu lembro da minha mãe é a honestidade. Então, assim, a gente também não tinha recursos, mas mesmo que, por exemplo, tivesse uma moedinha em cima de um balcão, ela dizia, essa moeda não é sua. Você não pode pegar. Essa moeda não é sua. Então, eu acho que isso assim foi é que a mãe ficava muito com a gente em casa, né? O pai trabalhava o dia inteiro, então era a mãe que trazia esses ensinamentos para a gente. Então, a honestidade, né? A querer trazer alguma coisa da escola, não, isso não é seu, você vai devolver. Entendeu? Igual a minha mãe. Isso não é seu, você vai devolver. Não, igual a minha mãe. Enfim. A honestidade é uma coisa assim que hoje em dia precisa ser muito ensinado, né? Essa questão do não também, né? Não. Então ela dizia, né? Vamos repartir certinho aqui, que era uma coisa que eu vivi muito isso, né? Nós estamos em 4, vamos repartir certinho o que tem que repartir. Então eu acho que mais marcou comigo foi essa questão da honestidade. Não só ela, como meu pai também, sabe? De a gente ser honesto. Muito em todos os momentos, em qualquer área da nossa vida. O que é, o que não é, não é. Entendeu? Eu lembro que a senhora já me contou muito dessas histórias, assim, de vocês não terem nem geladeira por um período, né? Teve um período
que era realmente pobre, né, mãe? É. Bem escassez mesmo. Escassez é a palavra certa. É. Verdade. E que mesmo assim, ela era muito correta, né? Era assim... Nossa. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. A mentira também, né? Que tem a ver com a honestidade também. Tem a ver. Era uma coisa séria, né? Demais, assim. Era. Então... Mãe, qual o valor da vovó Teinha, que ela já te ensinou, né? Com você como criança, você quer passar pra mim? Eu acho que uma das coisas que a minha mãe me ensinou muito, foi o valor de permanecer, de nunca desistir. Uma das coisas que eu mais admiro a minha mãe foi ela ter passado por tantas lutas, tantos desafios, que eu posso aqui enumerar centenas que passam pela minha cabeça enquanto eu falo, desde escassez, né? Desde momentos de escassez quando ela casou, e ela usava o que tinha, ela aproveitava o que tinha. Então ela não podia comprar uma roupa para mim, ela aprendeu a costurar para fazer minhas roupinhas. Ela não tinha, sim, amor, ela não tinha dinheiro para comprar comida, ela aproveitava o que a verdureira dava, né? Que enfim, foi um momento de muita escassez, né? E então ela nunca desistiu e nunca reclamou disso. Ok, mas eu tenho uma outra pergunta. O que é escassez? Escassez é falta, quando não tem as coisas. Escassez é quando falta um monte de coisa. Então a vovó Tainha tinha uma época que ela não podia me dar, por exemplo, uma bolacha recheada. Ela não tinha dinheiro para me dar uma bolacha recheada, mas eu nunca passei fome. Talvez eu não tinha o dinheiro de comprar uma bolacha recheada, mas ela sempre fazia o pãozinho, talvez não era o que eu queria, mas eu tinha o que eu precisava. E assim, a minha mãe nunca reclamou disso, sempre me ensinou a ser grata, né, dentro daquilo que ela tinha. E depois, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo outros desafios da vida, eu fui percebendo os desafios dela com o ministério, com as pessoas que traíam, que falavam mal, e ela nunca quis desistir do ministério. Embora deu vontade de parar, mas ela nunca parou. Querer desistir é uma coisa, parar é outra. Ela até talvez quis desistir, mas nunca desistiu. Então, querer desistir, já vi ela, na verdade, várias vezes falando, puxa, é muito difícil. Chorando, né? Chorando várias vezes, mas nunca desistiu, nunca parou. Ela tinha temor. Ela tinha temor a Deus de falar, se o Senhor me chamou para fazer isso, eu preciso ir até o final. Eu quero ser encontrada fiel. E isso foi uma palavra que minha mãe sempre teve na boca dela. Verdade. Eu quero ser encontrada fiel com aquilo que o Deus me deu. E, inclusive, no casamento, né, mãe? Com as lutas que vocês já tiveram, por conta de, às vezes, não ter alguém que acompanhasse, alguém que ajudasse, mas tu estava ali sempre encontrada fiel dentro do casamento, o pai também com você. Sim. E vocês dois lutando junto. Então, isso é um dos ensinamentos mais fortes, assim, que hoje eu olho para minha vida, independente da luta que eu passe, da dificuldade que eu passe, eu falo, meu Deus, eu não tenho direito de parar, eu não tenho direito de desistir, até porque eu sei o quanto eu estou colhendo hoje porque ela não desistiu. Eu sei o quanto teria afetado a minha vida, eu não seria quem eu sou e não viveria o que eu tenho vivido, nem 1%. Teria sido muito mais difícil para mim se ela tivesse desistido, se ela tivesse parado. Então, eu olho para as minhas dificuldades hoje, e aí eu olho para os meus filhos e eu falo, não, se não por mim, mas por eles. Que eu sei que foi muitas vezes o pensamento da minha mãe. Foi. Se não por mim, mas pelas minhas filhas, né? Então, eu tenho isso, meu Deus, é um valor, para mim, é um dos mais fortes. Eu teria vários para compartilhar que eu aprendi com vocês, que eu aprendo com vocês. Mas, assim, uma das coisas mais fortes que eu tenho é não desistir, permanência, independente da dificuldade. Vocês tiveram muitas dificuldades, infinitas, difíceis mesmo, que qualquer um teria parado, que eu sei que teriam parado, teriam largado, teriam aberto mão. Talvez você também, não sei, mas agora que você... Eu também sou persistente. Tá? Você é persistente, mas como você aprende da sua avó e da sua mãe e dos seus pais, você não vai desistir, exatamente. Porque essa que é a questão, né, mãe? Vai ficando mais fácil, né? E a gente está falando de geracional, né? Lembrando também que o meu pai me deu esse exemplo, né? Uau! Meu pai e minha mãe também foram pessoas bem resilientes, né? É verdade. Meu pai... Não dá para contar a história dele aqui, mas meus pais também foram pessoas que também me mostraram isso, né? É verdade. O não desistir, o permanecer, né? Meu pai foi muito fiel até o final.
Tu sabe disso, Sim, né? muito. E claro, não tem como não dizer a minha mãe junto, porque E aí foi ficando mais fácil, né, mãe? Fica, né? Fica mais fácil pra você e foi super difícil pra você. Ficou mais fácil pra mim e teve muita coisa difícil pra mim. E assim, se a gente permanecer fiel e não desistir até o final, os nossos filhos só vão colher desses frutos, justamente, né? porque o sinônimo da persistência é o temor a Deus. Isso é verdade. É o temor. Então, é temor naquilo que ele já colocou nas tuas mãos para fazer, né? Exato. E ser fiel, né? Ser fiel. Então, acho que... Valeu a pena, mãe? Muito, quando eu vejo hoje o que a persistência, né? A gente nunca imagina o que Deus pode nos dar em relação a isso. Porque a nossa mente realmente é limitada em entender. É aquela passagem mesmo que a gente não consegue ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nada, o que Deus já tem preparado. Então, valeu muito a pena. A felicidade, né, que eu tenho hoje, a honra que eu sinto da parte de vocês e de Deus, principalmente, né? Deus me honrando, porque quando eu vejo vocês e meus netos sendo quem são hoje, profetizando, orando, tendo ousadia, coisa que eu na minha infância não tinha, porque a gente era, tipo assim, criança era a última, né? Totalmente, né? A gente aprendeu assim, mas hoje eu vejo assim o quanto do lado espiritual, do lado emocional, lado tudo, né? Todos os lados, a família, valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo, porque quando tu passa isso, tu não lembra do futuro. Tu não olha para o futuro. Não, tu não pensa assim, não, tu tá vivendo o presente. Eu tenho que, eu quero fugir da dor, né? Aquela coisa, tem que matar o leão todo dia, né? Aquela coisa que tem que viver o hoje e viver aquilo intensamente ali, né? E não lembra que existe um futuro, né? E o Senhor, ele a gente nunca vai perder. Exatamente. Em persistir. Uau, essa frase é muito boa. Nunca. Você nunca vai perder em permanecer. Nunca. Mas você vai perder se desistir. Total, né? E realmente, como seria, né? Se a gente desistisse no caminho, né? Exatamente. Mas glória a Deus, né? Não, é o que eu disse, eu não viveria o que eu estou vivendo. Seria outra história, seria completamente outra história. Todo mundo vive, né? Ninguém morre porque alguém desistiu. Justamente. Mas como que vai viver depois, né? Ok, mas agora eu tenho uma última pergunta. Certo. Uma pergunta assim, você prefere, o que você escolheria? Você escolheria ser criança na época da vovó Tainha ou na sua época mesmo? Ou na época que você era criança mesmo? Difícil. Eu acho que na minha época mesmo. Porque, apesar de a época da vovó, como ela disse, ser ainda mais leve, por ter menos telas ainda e outras coisas, mas eu acredito que eu tive a oportunidade de conhecer mais Jesus na minha época. Acho que essa foi uma grande diferença da tua época. A época da vovó, primeiro que as crianças não tinham a liberdade que eu tive. Como assim? De buscar de Deus, de falar um pouco mais, Nós não tínhamos valor. Os mesmos valores cristãos, né, mãe? A liberdade no espírito. Então, era cristão, mas era um cristão completamente limitado, né? Até porque o acesso à própria leitura já tipo não era assim, igual, ó, né? É tipo assim, você vai ter que crescer para conhecer Deus. Isso, exatamente. Sabe? Na minha tu é época, criança não. ainda. Isso, perfeito. Então, nós não tinha os valores, tipo assim, não precisa orar, porque tu é criança. Exatamente. Tu não precisa. Então, nós não fomos ensinados a isso. Que criança pode carregar o Espírito Santo e ter uma experiência com Deus tanto quanto um adulto, já ao né? contrário de você, tanto que você teve experiência com Deus tão novinha, né? Bem nova, com 10 anos de Porque idade. tu já conhecia diferente, né? Exato. Eu já tinha esse acesso, essa liberdade na minha vida, então, né? Então, tu pensa, de hoje, buscar. né? Imagina os meus filhos. O que eu vivi com 10, eles já estão vivendo com 5. Né? Uau. Então, assim, é maravilhoso, né? Poder viver isso. Tá. Eu tenho tantas perguntas, mas em um podcast só não dá pra fazer todas. Mãe, eu tenho mais uma pergunta pra você que eu acho importante, porque eu acho que toca todas as mães. Todas nós, eu falo por mim, mesmo ainda recente mãe, né? Meu filho mais velho só tem 10 anos. Mas eu gostaria de voltar atrás e mudar algumas coisas na educação que eu dei para eles, na criação, mesmo sendo intencional, tendo lido muitas coisas, feito psicologia, me formado em psicologia antes de ser mãe, mesmo assim.
eu gostaria de mudar algumas coisas. A gente nunca está 100% preparada, né? Então, isso toca a todas as mães e eu quero te fazer essa pergunta. Como mãe, você gostaria de voltar? O que você mudaria na minha criação se você tivesse a oportunidade hoje de voltar ao tempo? E como um recado também para as mães, né? Pensarem talvez no que elas estão fazendo hoje de como melhorar. Muitas coisas eu mudaria, porque a gente realmente não tinha o conhecimento, né, que hoje eu tenho, não só como mãe, mas como vó, né? Mas se tem uma coisa que eu mudaria de verdade, é ter um tempo intencional de qualidade com você, sabe? Parar e pensar, poxa, eu preciso ter esse tempo com a minha filha agora, intencional mesmo, ser intencional, entendeu? E outra coisa é parar para ouvir, porque às vezes, hoje lidando até com alguns aconselhamentos, não Sim. só hoje, mas a vida toda, né? Mas assim, na correria da vida, mas hoje assim, eu vejo que às vezes os filhos, eles só querem falar. É verdade. Eles não querem uma resposta, eles não querem, mas eles querem falar para alguém ouvir. Então, isso eu também nunca pensei nisso, tipo, poxa, a Daiane, será que ela quer falar alguma coisa? Né? E trazer para perto e acolher. Isso. Né? Por mais que eu me considere uma mãe que fui carinhosa, eu acho que eu acolhi, mas essa intenção, sabe? O ser intencional. Eu acho que hoje vocês, mamães, têm todo esse conhecimento, precisam. Isso é muito importante para os filhos. Ter o tempo de qualidade com eles, tipo, eu vou tirar esse tempo que é só para ti agora, porque a Daiane teve um tempo comigo, mas eu estava envolvida na igreja, o tempo era com ela e com a igreja. O tempo era com ela, a gente tinha os passeios de família, ainda assim, né? Amém, era bom, mas eu e ela, né? Esse tempo intencional. E ouvir, tipo, o que você tem para falar para a mãe hoje? O que você quer falar? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais mudaria hoje, sabe? Porque eu vejo você fazendo isso, então eu penso, puxa, que pena, eu não sabia, não tinha esse conhecimento, né? Era tão corrido o ministério, obra, e naquele tempo era tudo mais tão difícil, né? Sim. Então, eu acho que todo ser humano nasce com uma necessidade de ser ouvido. Todo ser humano tem essa carência. E quando a gente dá isso para as crianças, elas crescem numa sensação de segurança tão grande, né? De eu sou vista e eu sou ouvida. Eu sou importante porque eu sou ouvida. E isso é algo sensacional, assim. E é uma carência tão profunda que às vezes a gente não percebe. Sim, e eu que sou criança, né, percebo isso, que a minha linda, maravilhosa mãe Daiane me dá muita atenção, tipo assim... Mãe, eu também quero falar aqui com os adultos, mãe. Eu falo lá no ouvidinho dela, os adultos estão lá conversando numa mesa gigante ou em qualquer lugar. Eu vou lá no ouvidinho dela e falo, mãe, eu também quero conversar, eu também quero falar lá que o fulano fez isso, e eu também fiz, eu também quero conversar. E ela deixa, porque essa experiência de falar mais dá mais aconchego, né? É mais legal, assim, uma experiência nova de falar com os adultos. Sim. E eu acho que a gente tem um tempo muito bom, né, filha? Sim, eu que sou criança, sinto. Tipo, uns dias antes desse, né, do podcast, a gente foi numa cafeteria. E aquele tempo foi tão bom que vai ficar gravado na minha vida inteira. É verdade. Então, Rebeca, e o que você acha que é mais importante, assim, que a sua mãe tá te ensinando hoje? O que eu acho que pra mim é mais importante que minha mãe já me ensinou é intimidade com Deus. Falar com Deus muito, orar com Deus. O que ela fez e passa, né, pra mim, pro Natan, é intimidade com Deus. Porque ela e o Natan, é que eu já sou meio, tipo assim, eu quero acordar e fazer uma atividade. Mas o Natan e ela acordam e leiam a Bíblia já. Porque isso significa a intimidade com Deus. Tem uma música que é assim, vá no teu quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Então, isso quer dizer que ele tá no quarto dele, com ninguém mais lá, só ele e Jesus. E isso é a intimidade que eu quero
que todos nós queremos. Porque isso é muito bom, um tempo íntimo com Deus. Essa música é a minha segunda música favorita, porque a intimidade com Deus é muito importante para todo mundo. Porque ter um tempo com Deus, ter a intimidade com Deus, é tipo ter uma mãe do seu lado. Tipo um chiclete em você. Isso é ter intimidade com Deus. Que você consegue falar com Ele a hora que você quiser. Até lá na sala, eu quero ter uma intimidade com Deus lá na sala. Prof, posso ir no banheiro? Aí você vai lá e ora, no banheiro mesmo. Isso já é uma intimidade. Porque aí você ora lá na sua mente. Se você quiser não sair da sala, mas sim orar, lê na sua mente. Vai fazendo atividade tipo assim, papai, obrigado. Aí vai orando, vai cantando na mente. Porque já que eu não consigo falar muita coisa na mente, tipo agora que eu não consigo ficar quieta, né? Lá na minha turma, eu canto muito. Então, porque eu canto muito, minha prof, ela me deixa sair pra cantar. E eu não canto essas músicas, tipo assim, chiclete, sobe, desce. Eu não canto. Essas músicas eu não canto. Eu canto música de Deus. Porque quando ela me deixa sair da sala, essa é a minha intimidade com Deus. Que daí eu canto, vou indo lá no corredor até o banheiro e volto. Até o banheiro e volto. Cantando música de Deus. Orando com Deus. Ótimo. Rebeca, aproveita então que você está falando aqui e já deixa um recado para as mamães, como um feliz Dia das Mães para elas, como você gostaria que... Como uma filha, o que você gostaria de dizer para as mamães? Olha para aquela câmera ali, ó. De verdade, eu não sou mãe. Sou uma pequena mãe, né? Das minhas bonequinhas. Mas feliz Dia das Mães para quem está assistindo, né? Começando, né? E Deus vai abençoar muito vocês. Obrigada por assistir nosso vídeo inteiro, né? Foi uma honra fazer esse vídeo para vocês. E Deus te ama. Eu, já que sou criança, né, que eu já disse isso, mas não entendo ainda como é ser mãe. Mas como criança eu tenho boneca, então eu já cuido das minhas bonecas, dou papazinho, levo elas pra mesa, dou no pratinho, aviãozinho, na boquinha, troco a fralda. Então já tô sabendo um pouquinho como é ser mãe. Então boa sorte pra vocês, né? Pra quem ainda não tem filho, pra quem ainda não tem filho, quer ter, ora, nesse momento agora, quando acabar esse vídeo, ora e pede pra Deus um filho, que no próximo Dia das Mães Ele já vai te dar. Amém. Um feliz Dia das Mães. Amém, amém. Mãe, quer deixar um recado para as mães, uma palavra para o coração delas? Sim. Hoje, como vó também e como mãe, né, eu quero dizer a vocês, mamães, aproveitem cada momento da vida dos seus filhos, cada estação, cada ciclo, cada idade. Acham leveza em cada momento, porque existe leveza em cada idade. Existe o desafio, mas existe a leveza, existe o lado gostoso, engraçado, que é o que eu curto hoje, né, nos meus netos, o lado gostoso, engraçado. Mas como mãe, você já pode ser assim e fazer isso, né? Cada idade você pode notar, tem um desafio. Mas tem um lado lindo de cada idade. Então, assim, ó, aproveita, porque eles crescem tão rápido, que você vai olhar para trás e dizer, poxa, né? Não consegui aproveitar. Então, não. Faça isso, aproveita. Aproveita cada idade e ache alegria e leveza em todos esses ciclos, né? Aproveita. Esse é o meu conselho. De você realmente viver intensamente e intencionalmente cada idade do seu filho.
Isso vai ser tremendo, não só para você, mas principalmente para eles. Então, feliz Dia das Mães, feliz tempo de mãe. As mamães também que não tiveram os seus filhos biológicos, mas têm os seus filhos do coração, né? Que também vivam, aproveitam esse tempo, tá? Esse é o meu conselho. E feliz Dia das Mães para nós, né? É isso aí. Eu quero deixar aqui o meu recado também para você, mamãe. E eu sei, como mãe, o quanto muitas vezes nós nos sentimos insuficientes. Como mãe, nós muitas vezes carregamos culpas por coisas pequenas, às vezes até coisas bobas, mas que para nós faz uma diferença tão grande no nosso coração, que a gente gostaria de fazer diferente. E o meu conselho para você é que você não olhe mais para trás, porque o que para trás não volta mais. Olhe para o presente, visionando o seu futuro, entendendo que daqui a pouco seus filhos vão ser adultos e que tudo isso vai passar, mas o presente é exatamente aquilo que você precisa dar atenção. Então, não se culpe, mas entenda que o Espírito Santo de Deus, ele é o seu ajudador. Em muitos momentos eu me encontrei com desafios como mãe. E eu não sabia exatamente como agir. Às vezes a gente se sente um pouco perdida, por mais que exista em nós uma autoridade que veio da parte de Deus, que nós podemos e devemos utilizá-la para o bem dos nossos filhos. Entendendo que o amor é dar limites, mas às vezes a gente ouve tantas coisas que a gente fica preocupada até que ponto eu preciso dar limite, até que ponto eu preciso ceder. Nesse momento, busque o Espírito Santo e ele é o seu equilíbrio, ele é o seu aquele que vai te guiar a toda a verdade, aquele que vai te guiar a melhor e perfeita educação dos seus filhos, perfeita dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, ele vai te guiar a melhor educação dos seus filhos. Eu digo para você como testemunho de que muitas vezes eu busquei o Senhor para dizer, Pai, eu não sei como agir nessa situação e eu não estou conseguindo agir como eu sei que eu deveria. Tem essas duas vertentes. Às vezes você não sabe, às vezes você sabe e não consegue. Nas duas vertentes, ele vai te ajudar. Ele vai tanto te dizer o que fazer, e confie nisso, creia nisso, que ele é o maior interessado na educação dos seus filhos. E ele também vai te ajudar, vai te dar a capacidade de viver o que você sabe que deveria viver. Então, por exemplo, talvez você tenha dificuldade de brincar com seus filhos, porque você não teve, talvez, essa facilidade de brincar nem quando criança. Não teve alguém que brincasse com você não quer perder seu tempo, inconscientemente tem que trabalhar, tem que produzir. Então, nesse momento, peço ao Espírito Santo, me ajude a resgatar essa criança aqui dentro, de aproveitar o momento de estar com os meus filhos, ou até mesmo de ouvi-los, e de, ao ouvi-los, prestar atenção no que eles estão falando como crianças, do que realmente o coração deles está clamando. Então, o meu conselho para você, mamãe, não tente educar seus filhos sozinha, porque você não precisa. Você tem alguém que é mais interessado na educação dos seus filhos do que você mesma, o que parece impossível, mas é a verdade. Conte com ele, conte com o Espírito Santo de Deus. E um feliz Dia das Mães para você. A gente família! Siga mais nos nossos vídeos. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, se falou com você, curte esse vídeo, compartilha, deixa aqui nos comentários, por favor, para a gente saber o que mais falou com você. Responde aqui para a gente qual foi a fala da Rebeca que você achou mais engraçado. E compartilha pelo menos com 3 amigos. E também uma fala da minha mãe, uma fala minha que você recebeu aqui desse podcast. Compartilha com as suas amigas desse Feliz Dia das Mães. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve, quando você curte, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é interessante para você, então ele vai encher você com conteúdos que vão edificar a sua família e a sua casa. Então a gente fica por aqui. Um beijo para vocês. Beijo. Até o próximo episódio. Até mais. Feliz Dia das Mães!